Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, dia 13 de maio, 7ª semana da Páscoa. Neste último domingo celebramos a Ascensão do Senhor, que deveria ter sido celebrada quinta-feira, que, segundo o calendário romano, completa 40 dias, mas aqui no Brasil, esta festa é transferida para o domingo, que celebramos ontem, com muita fé e alegria, concluindo a missão física de Jesus, que volta para o seio do Pai, e começa no mundo a missão da Igreja, onde Jesus envia seus discípulos e pede que sejamos estes anunciadores da boa notícia, a partir do batismo que nós recebemos. Daí a importância de ascender com Cristo, em outras palavras, buscar viver a vida nova, como nos ensina Nossa Senhora quando diz: fazei o que Ele vos disser. E não podemos esquecer que neste dia 13 de maio nós fazemos memória das aparições da Virgem a 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, que apareceu em Fátima, Portugal, em 1917, onde eu tive a oportunidade de visitar, de celebrar naquele local. Inclusive tenho aqui comigo algumas relíquias que recebi do sobrinho da irmã Lúcia. E vamos recordar que as mensagens de Nossa Senhora pedia orações pela conversão e pela paz mundial. Seguindo o exemplo de Maria, invocada sob o título de Nossa Senhora de Fátima, vamos buscar sempre ouvir e praticar a palavra de Deus. Celebrar neste dia com fé e devoção, buscando honrar a bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Este é o título pelo qual nós iremos celebrar, se utilizando desta liturgia própria, com orações, com leituras, tomando como base São Lucas, capítulo 11, versículo 27 a 28. Este breve evangelho de hoje, que relata o episódio de uma mulher que aproxima-se de Jesus e diz: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, falando da Virgem Maria. E Jesus não despreza sua mãe, podemos entender desse modo, mas não é assim, porque Jesus dá uma resposta dizendo: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nossa Senhora esta mulher foi, que ouviu, guardava em seu coração, procurou praticar a vontade de Deus no temor ao Senhor. Jesus também estava se referindo a ela como modelo de fé também para a nossa vida cristã. Estas palavras do versículo 27 a 28 são a proclamação da atitude fundamental da alma da Virgem Maria. Um documento da Igreja, me lembra agora, Lumen Gentium, a luz dos povos, número 58, nos ensina que durante a pregação de seu filho, Maria acolheu as palavras com que ele, pondo o reino acima de todas as relações de parentesco, proclamou: bem-aventurados todos os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Coisa que ele fazia fielmente. Portanto, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, com esta resposta, Jesus não rejeita a boa mulher que é sua mãe, mas aceita-o e vai mais além, explicando que Maria Santíssima é bem-aventurada, sobretudo por ter sido boa e fiel no cumprimento da palavra de Deus.
era o elogio de sua mãe, do seu fiat, como consta em Lucas 1,38, do faça-se, sincero, entregue, cumprido até as últimas consequências, que não se manifestou em ações aparatosas, mas no sacrifício escondido e silencioso de cada dia. E Jesus quer nos ensinar que devemos fazer como ela, que o nosso sim seja sim, que de fato levemos a sério o nosso compromisso de vida cristã, que possamos corresponder aos apelos de nosso Senhor. Somos chamados também a fazer a vontade de Deus aqui e agora. Mas o que é a vontade de Deus? Eu sei muitas vezes qual é a minha vontade, o que eu quero, o que eu penso fazer, não é assim? E a vontade de Deus? Somos sabedores que sem Deus não há nada que possamos fazer. É o que Jesus nos ensina em João 15:5. Sem Ele não vai dar certo. É claro que quando afirmamos poder realizar algo, isso sempre implica o quê? A graça de Deus. Se Deus parasse de nos apoiar por um momento, não haveria nada que pudéssemos fazer. Se Ele deixasse de nos amar por um momento, já nem sequer existiríamos. Assim sendo, Deus escolhe precisar de nós, embora Deus não precise de nós, no sentido estrito da palavra. Ele existe sem nós e é suficiente para si mesmo, mas, nos criando, nos associando à sua obra da criação e mais ainda à sua obra da redenção, Ele escolhe precisar de nós. De certa forma, a sua vontade já não pode ser cumprida sem nós. Deus não pode nos salvar apesar de nós, não pode nos forçar a aceitar seu amor ou nos obrigar a amá-lo. Por isso Jesus ensina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele faz de nós filhos, não escravos. O amor de um filho implica uma decisão livre, para que a sua vontade se cumpra na terra como no céu. Deus conta conosco. Não é assim que a gente reza? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é melhor para nós. É o caminho para a felicidade, para você, para a sua vida. A gente não sabe dos projetos de Deus. E não nos cabe a nós saber tudo sobre seus projetos. Basta que sejamos o quê? Informados sobre a parte que depende de nós. Para o resto, confiamos nele. Mas que parte é essa? Jesus respondeu claramente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Consta em Mateus 22:37. A vontade de Deus, em outras palavras, é o amor. Assim como eu vos amei, amai uns aos outros. É o mandamento novo de nosso Senhor. Amar não é experimentar sentimentos, mas dar a vida por aqueles que amamos. Entregar e dar a cada momento, até mesmo nos detalhes da vida cotidiana. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Como Nossa Senhora nos ensina, fazei o que Ele vos disser. Então a vontade de Deus é que eu faça tudo por amor, com todo o meu coração, com total atenção ao que me é dado viver aqui e agora. Quando aquele jovem aproximou-se de Jesus, perguntou sobre a vida eterna, que é o céu, Jesus disse: cumpre os mandamentos. Qual é o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quais foram as atitudes de Jesus? Eu preciso aprender com Ele. Eu preciso escutar, praticar Sua palavra, Sua vontade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o que Jesus nos ensina. Eu sou o primeiro a escutar do que você, porque meu ouvido está mais próximo da boca.
Então, primeiramente, também, esta palavra é para mim. Eu preciso também, como padre, como sacerdote, doar a vida, estar disposto, aberto a fazer a vontade de Deus todos os dias. Eu poderia dizer o seguinte, que frequentemente na vida cotidiana a vontade de Deus é clara. Por exemplo, se eu estou no trabalho, se eu estou no escritório, na sala de aula, a vontade de Deus é que eu trabalhe o melhor que puder. Se eu estiver em um carro, dirigirei com cuidado e bondade, assim por diante. Às vezes é mais difícil, temos de rezar, pedir conselhos para encontrar o nosso caminho. Buscar agir com generosidade, com justiça aqui no sentido de fazer a vontade de Deus, ser honesto, buscar fazer o bem, praticar boas obras. Evangelho significa boa notícia. Por isso eu preciso fazer como Jesus, se possível acordar cedo, rezar, entregar a minha vida, pedir a Deus que minhas ações sejam boas, que, como diz Santa Teresa de Calcutá, que todos que se aproximam de mim sintam a presença de Deus, que minhas ações levem, de fato, Deus, felicidade para o outro. De modo que ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática é a receita que Jesus nos dá para que sejamos felizes aqui na terra, conservando esta alegria no coração que é difícil, às vezes diante de tantas tristezas, tribulações, calamidades, decepções, doenças, perdas irreparáveis. Como conservar essa alegria no coração? Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ou seja, devemos manter na fé, na esperança, acreditar, sem desanimar, apesar das situações. Que Deus nos dê força, que esteja ao nosso lado diante de certas situações que atravessa a nossa vida. Jesus exorta aquela mulher que o enaltece, dizendo que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, porque nós corremos um risco de desviar o foco, nossa atenção, se distrair por causa de certas tentações, e assim a gente murmura, reclama, joga a culpa muitas vezes em Deus, diante dos problemas, dos desafios. Não sabemos muitas vezes lidar, o que fazer diante do sofrimento. Que Deus tem a me dizer, como praticar sua vontade diante de uma doença. Jesus então nos dá como exemplo de obediência à vontade de Deus, aquela que as Escrituras apontam como cheia de graças. Maria soube proclamar quando rezou o Magnífica: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 1, 46 a 48. Daí então podemos concluir que ser feliz é exultar de alegria no Senhor, nele, na comunhão com Deus, e reconhecer-se completamente dependente, abandonada à sua vontade, à vontade de Deus. Olha Jó, com todo o sofrimento que passou, com toda a sua perda, com doença, os amigos afastaram-se dele. Como Jó reagiu? Qual foi a sua atitude diante desse desafio, desse sofrimento? Agradecer. Se Deus é de me dar, Deus também é de me tirar. Louvado seja Deus. Como a gente reagiria? Como eu, padre, diante de uma dificuldade? Qual seria a minha atitude? Como eu vou me posicionar diante das tribulações, sofrimento? Você que me escuta, que deve estar passando por algum momento difícil na vida,
alguma dificuldade, algum problema, alguma preocupação, vamos nos agarrar à vontade de Deus por meio da fé. Crer. Jesus proclamou também que sua mãe era feliz, não por tê-lo criado, amamentado, mas porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Maria, portanto, é para nós modelo da mulher feliz, repleta da alegria. Maria é a primeira discípula do próprio Filho, modelo da igreja na ordem da fé, como diz Lumen Gentium 63, da caridade e da união perfeita com Cristo. E louvado seja Deus, porque hoje muitas pessoas estão buscando se consagrar, ser escravo de Jesus por meio de Maria através do método de São Luís Grignon de Montfort. Aprendem com Maria quando leem, estudam o Tratado da Verdadeira Devoção, esta obra fenomenal, significativa para os consagrados. É um livro que deve ser de cabeceira para ajudar a gente a conhecer cada vez mais sobre a bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. São João Paulo II indica este tratado como sendo o melhor método para a nossa consagração e exige de nós um caminho de mortificação daquilo que é carnal em nós para nos santificar. O caminho da santidade é o caminho de Deus, da renúncia, da entrega por causa dele. E não devemos fazer como alguns fazem, isso acontece, é realidade, por moda, porque isso passa, é momentâneo. Mas, de fato, devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, dócil à ação do Espírito, nos deixar guiar para que a vontade de Deus se faça em nós, para que tenhamos atitudes, caráter de cristão, de buscar viver a seriedade do Evangelho, que não é fácil. Na medida em que a gente vai, de fato, aderindo ao seu projeto, a gente vai percebendo as renúncias que devemos fazer, e isso requer de nós uma disponibilidade, uma responsabilidade com o nosso processo de conversão, de mudança de vida, para que não seja uma busca aparente de santidade apenas exterior, mas sobretudo interior, de vida na graça, de vida de comunhão com Deus, de alguém que se dispõe a entregar sua própria vida para dar vida, para que Cristo possa reinar nos corações de homens e de mulheres. Cristo precisa, de fato, se fazer presente em nós. Sua presença real na Eucaristia, nos sacramentos, edifica a sua igreja, nos eleva para a glória com o Pai, nessa unidade com o Espírito Santo, que é amor. Este amor que é derramado em nossos corações pela graça de nosso Senhor. Que possamos permitir abrir o nosso coração para a vontade de Deus. Por isso a importância, não só acompanhe através das redes sociais, mas em sua casa, seu trabalho, leia a palavra de Deus, medite, reze com esta palavra todos os dias. É o alimento da nossa alma, de nossa fé, para que possamos de fato agir de acordo com a vontade de Deus, porque sozinhos nada podemos fazer. Então busquemos fazer o bem. Deus não apoia o pecado. Ele não se satisfaz com práticas ruins que escolhemos cometer ou aderir em nossas vidas, mas Ele poderá usar destas escolhas ruins para cumprir o propósito dele para com a sua vida. O pecado sempre nos leva ao sofrimento em algum grau, e é nesse sofrimento que Deus opera,
quando permitimos que Ele se aproxime e nos instrua. Utiliza disso para aperfeiçoar o nosso caráter, amadurecer nossa fé. Quero dizer também que não se compreende a vontade de Deus, apenas recebemos entendimento daquilo que o próprio Deus escolhe revelar-nos, se estivermos abertos para isso. Estar aberto significa assumir que Ele é responsável por todos os eventos que ocorrem e devemos confiar, entregar nossas vidas para que seja feita a sua vontade. Devemos nos dobrar diante da vontade de Deus. Que a vontade de Deus se faça em nossa vida, em minha vida, na tua vida, para o bem da igreja, para que possamos crescer no amor de nosso Senhor. Desejo a todos um santo e abençoado dia, que Nossa Senhora cubra-nos com seu manto santo, porque na companhia de Maria nós vencemos o mal. Nós percorremos o caminho da vida, que é Jesus. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!